Assim que ele chegar, por favor, Val, você avisa o patrono do item 66, Ok. por favor. Ok. Tá? Boa tarde, pessoal. Estamos continuando, então, a reunião da tarde, hoje, do dia 11 de novembro. A gente teria uma sustentação oral a ser feita, mas o patrono ainda não se encontra. Então, acho que a gente pode seguir nos itens da pauta, e assim que o patrono adentrar na sala de espera, a gente vai para o item dele com prioridade, até para dar uma tolerância dele poder participar da reunião, da sessão e da sustentação oral. Então, acho que a gente tinha terminado, antecipando pela manhã até o item 53, o 54 também já foi antecipado, então, próximo da pauta, na ordem da pauta, o item 55, que também é de minha relatoria. Eu vou apregoar, então, o processo recorrente Rosemary Cabral Gomes Barbosa, tema depósito de origem não comprovada, é o item 55, acho que eu já coloquei na pasta, se vocês quiserem consultar, aí já pode abrir. Deixa eu pegar a versão aqui. Prontinho. Bom, pessoal, estou começando o relatório. É um orçamento de imposto de renda e reflexos, formalizado através de autos de infração de folhas 5 a 37, e são as seguintes infrações imputadas pelo sujeito passivo. Houve uma exclusão de simples de uma empresa chamada RMC Mercearia, houve arbitramento do lucro, por força dele não ter apresentado os livros fiscais efetivamente, tendo isso se originado efetivamente pelo fato de ter se constatado que na empresa em si, eu já vou resumir basicamente a situação, depois eu leio com calma, havia uma procuração dada pela representante legal da empresa a um terceiro, a representante legal da empresa é essa senhora Rosemary Cabral Gomes Barbosa, esse responsável, que também está aqui na qualidade solidária, é o senhor Rodrigo Mendes Mendonça, são os dois, efetivamente, que estão no polo passivo aqui. O que aconteceu é que essa empresa foi baixada, então acabou que o polo passivo está sendo exercido aqui pela representante legal, efetivamente. Então, mas isso aqui foi uma fiscalização numa empresa, uma mercearia. O que aconteceu? Existia uma procuração dessa representante legal da empresa a esse doutor, senhor Rodrigo Mendes, e ele emitiu um monte de cheques em nome da empresa, efetivamente, em movimentação totalmente incompatível com a receita de simples declarada. Acho que tinha, até vocês podem ver no auto de infração, as receitas declaradas são bem pequenas, coisas de 10, 20 mil reais por trimestre, e a empresa movimentava 3, 4 mil reais por cheque por dia, efetivamente. Então, agora eu vou só ler aqui o relatório, adoto como relatório, estou no item 2 do meu relatório, o acordo de impugnação, até o acordo de impugnação esse excerto da autoridade julgadora. Então, essa pessoa jurídica era do Simples Nacional, foi excluída a partir de 1/7/2007 pelo ADEA da DRF Niterói, número 16/1 de 2012. Esse ADEA foi publicado em 18/1. Ela, intimada, não se manifestou acerca do regime tributário que aqui se sujeitaria. Aí, no termo de verificação, também sucinta, nas folhas 10 a 13 do processo, as atuações ocorrendo na pessoa física responsável tributária, por força do disposto no artigo 9º, seus parágrafos 4 e 5º da Lei Complementar 123 de 2006. A procuração, apresentada pela instituição financeira de ambos poderes otorgados pela pessoa jurídica Rodrigo Mendes, está anexada às folhas 277 e 278, e diversos cheques emitidos pelo procurador, nas folhas 279 e 401. Esses dois elementos levaram a fiscalização a entender que haveria um indício de que o titular de direito é interposta a pessoa da titular de fato da empresa em si. Ainda de acordo com a fiscalização, por se tratar de crime contra a ordem tributária, foi imputada a responsabilidade pessoal e solidária, na forma dos artigos 121, 124.1 e 135, se usou os dois artigos, 124 e 135, a responsabilização solidária aqui.
Então, a fundamentação das exações é o arbitramento do lucro, por fato de não ter sido apresentado nos livros, a base de cálculo, houve uma tributação de receita bruta conhecida, se pegou o que eles tinham visto de movimentação financeira, em excesso em relação à receita declarada, tem até um quadro aí, se vocês quiserem ver, e aí se tributou isso aí como lucro arbitrado efetivamente, como se fosse como a receita bruta declarada, e teve PIS e COFINS também de receitas omitidas antes mencionadas. Qualificou-se a penalidade de ofício, com base no artigo 44, inciso 2 da Lei 94/30, e aí, então, se encerrou a ação fiscal nisso aí. A cientificação dos sujeitos passivos a ser da atuação foi por edital, está nas folhas 705 a 708, que se considerou cientes os contribuintes, onde se considerou cientes os contribuintes em 19 de 4 de 2012. Então, a seguinte edital, eles impugnaram a auto-infração através de impugnação de folhas 720 e 742. Basicamente, a argumentação é bom a gente ler agora, porque vai se repetir muito no recurso voluntário. Eles dizem que haveria nulidade de lançamento os recorrentes por quebra de sigilo bancário sem ordem judicial. Eles dizem que, na verdade, teria sido usado indevidamente esse artigo 11, parágrafo 3º da lei da CPMF, de 1996, porque na época do lançamento não estava mais em vigor esse dispositivo. Existe um adinho onde se reconhece que não se poderia mais usar esse dispositivo. Diz que a regra processual aplicada é a vigente na época do lançamento. Então, ele dizia que o fisco não poderia ter lançado mão de um procedimento previsto em lei que perdeu vigência no mundo jurídico. Cita a súmula CARF 35, ainda a respeito desse dispositivo, artigo 11, parágrafo 3º. Aí começa um item 5.2 agora da relatório da DRJ que eu reproduzi. Se insurge contra a utilização pela fiscalização do decreto 3724/2001, cita que, na verdade, a quebra de sigilo bancário dependeria, ainda assim, mesmo com esse decreto, de prévia autorização judicial, cita um julgado do STF que, nesse sentido, regraria, esse RE 389/808 do Paraná, acho que é do relator editor Marco Aurélio Mello, eu acho. Na verdade, já houve uma modificação, depois eu vou falar disso depois, desse entendimento, e cita alguns outros REs que, na verdade, fazem menção a esse 389/808, que era o entendimento anterior do Supremo, efetivamente. Esse aí, basicamente, dizem, olha, já foi tratado esse 389/808 Paraná, essa questão do sigilo bancário sem autorização judicial. Aí passa a atacar agora o fato gerador da presunção, dizendo que depósito bancário não constitui fato gerador de imposto de renda, porque não mede a crédito patrimonial. Disse que o artigo 42 não poderia eleger receita ou rendimento à condição de renda, porque a definição de renda já vem do 43 do CTN, com fulcro no 146.3A da Constituição, que estabelece a competência da lei complementar para definir fato gerador, base de cálculo e contribuinte do imposto de renda. Ele diz, então, que a empresa deve a comprovação de crédito patrimonial e a disponibilidade econômica se insurge contra o 42 que foi utilizado. Passa a atacar a penalidade qualificada, diz que contradição de interposta pessoa teria que se utilizar o disposto no parágrafo 5º do artigo 42 da Lei 94/30, contradição de interposta pessoa. Ele diz que a baixa da empresa não significa que tenha o condão de caracterizar não previsto no dispositivo citado. E ele diz, na verdade, que existe um acordo da CSRF que rejeitaria a imposição da qualificadora quando não há clareza na acusação, sem presunção ou acusação própria, que ele acha que seria o caso, efetivamente. Novamente, do agravamento, ele diz que existiriam as súmulas 14 e 25, que é de nosso conhecimento, e cita alguns acordos até de DRJ mesmo, que diz que seria necessária a comprovação da evidentitude de fraude, dolo ou simulação, para que sustentasse a qualificação da penalidade em si. Finalmente, o último item da impugnação, ele se insurge contra a sujeição passiva do senhor Rodrigo Mendes, que é esse procurador, para quem foi otorgada a procuração de poder de movimentação da conta corrente. Ele diz que, na verdade, não pode ser presumida essa responsabilidade solidária. Cita algumas emendas de julgados que, teoricamente, sustentariam não entender do recorrente sobre seu posicionamento. E ele diz que não há nos autos essa descrição dos fatos que sustentam a sujeição passiva solidária. Então, e quanto aos reflexos, ele diz, olha, os reflexos são vinculados ao principal, então cabe a mesma argumentação. Analisando a impugnação, a DRJ negou o provimento, a impugnação efetivamente. Foram cientificados novamente, tanto a senhora Rosemary, que era representante legal, que foi alçada ao pau passivo da autuação na qualidade de representante da empresa, e também o responsável
Solidária, São Rodrigo Mendes Mendonça, foram certificados em datas diferentes, 22/4 e 25/4, e apresentaram a impugnação, o recurso voluntário é conjunto. Apresentaram conjuntamente 16/5/2013, o recurso voluntário foi 774.801, onde eles, após defender a tempestade do recurso, traçam breve história da autuação, volta inicialmente, vou resumir agora que eu já li bastante coisa na impugnação, ele disse que, na verdade, existiria um precedente do Supremo que impediriam essa quebra de sigilo, no entender ele, sem autorização judicial, e que mesmo a existência de uma lei infraconstitucional, mesmo com o corpo mais qualificado como a lei complementar, que agora ele está atacando a lei complementar 105, não teria o condão de romper as balizas constitucionais que asseguram a inviolabilidade do sigilo bancário, que certamente é a regra salvante da ordem judicial. Então, ele continua a sustentar que a quebra do sigilo bancário se deu sem ordem judicial, e ainda rejeitam porque se mencionou no acordo recorrido que esse artigo 11, efetivamente, mesmo a lei complementar 105, teria o decreto 3724, desculpe, teria um caráter procedimental. Ele disse, na verdade, não tem caráter procedimental esses dois normativos aqui. Volta a atacar o artigo da 11, parágrafo 3º da lei 9.311, dizendo que, na verdade, os fatiadores sobre análise o lançamento foi efetuado em 2012 e que essa lei não estaria vigente nem mesmo na nova redação da edição 74, efetivamente, não poderiam ter alteratividade, ou seja, regrar fatiadores futuros, ou seja, ele acha que esse dispositivo não estaria, os recorrentes acham que esse dispositivo não estariam vigentes, então poderiam ser utilizados para fim de quebra de sigilo dos contribuintes. Entende que a regra processual é a data do lançamento, e volta a dizer que mesmo a lei complementar 105 de 2001, decreto, não poderiam ser utilizados sem prévia autorização judicial, citam o 389.808 novamente, e alguns julgados que citam o 389.808 do Supremo Extraordinário, que eu citei anteriormente já. Quanto aos depósitos de origem bancária, voltam a dizer que não poderia ter sido utilizado como base para tributação por causa do 43. Ele disse que a argumentação é idêntica, efetivamente, dizendo que foge da matriz constitucional do imposto de renda, então é idêntica que eu já li quando na impugnação. Quanto à aplicação multa agravada, eles fazem um adendo, atacando agora o acórdão recorrido, dizendo que o acórdão recorrido não teria explicitado o entendimento, o seu entendimento, ou seja, ele disse que, na verdade, entendeu-se que a existência de procuração outorgada evidenciaria a existência de interposta pessoa, mas não cuidou de tratar onde residiria o dolo, fraude ou simulação, para efeitos não permitir o compreendedor identificar o fato gerador. Então, ele disse que o acórdão se apega à existência de procuração para agravar a multa, o que, no entender deles, recorrentes, é emprestado. Notam que não existe nos autos onde estaria comprovado o dolo ou qualquer defeito do ato jurídico, de alguma forma, poderia ser ocorrido fato gerador, e aqui está se remetendo um pouco aos institutos da fraude, efetivamente, tentando rejeitar a ocorrência de outro tipo de vício que justificasse o agravamento. E aqui eu estou falando de agravamento porque o contribuinte fala de agravamento indevidamente, tá? Então, eu reproduzi aqui o texto dele, a gente está falando de qualificador aqui, mas é que eu acho que ele se confundiu um pouco no teor do recurso, por isso que eu botei até esse SIC aqui. Então, ele sempre vai falar no recurso, se forem olhar, de multa agravada, quando a seara aqui é de multa qualificada, efetivamente. Ainda quando o agravamento, argumento impugnatório de que a norma contida no parágrafo 5º do artigo 42 da lei 94, imposto de dicção clara e precisa, para se configurar a interposição de pessoa que se estiver valor decretado em conta de depósito de titularidade de terceiro. Então, na verdade, ele entende que o físico tentou retratar outra situação que não é que a lei exige como necessária para configurar a interposição de pessoa. Está rejeitando a interposição de pessoa. Cita um acordo da CCRFF quanto ao tema, que não existe previsão de agravamento de multa na hipótese que se utiliza terceira pessoa para direito de sociedade de empresário, e ainda rejeita a hipótese que ocorrência da emissão de receita permitir o agravamento da multa simplesmente. Ele cita aquele teor das sumas 14 e 25. Diz que, na verdade, não houve conduta no sentido de impossibilitar identificar ou recorrer ao fato gerador, ou seja, está tentando afastar outras condutas que levassem a qualificadora em si. Então, eles concluem no sentido de que a multa de 150% é totalmente inaplicável. Finalmente, sujeição passiva e solidária, eles dizem que, na verdade, é um argumento, esse aqui é um argumento novo, que é a situação de recurso. Eles dizem que o termo de sujeição passiva solidária fazia referência expressa ao caput do artigo 135, e que, na verdade, o acórdão recorrido teria usado dos incisos do 135 para sustentar a responsabilidade solidária.
Então, assim, estariam violados os artigos 128 e 460 do CPC, uma vez que se introduziu hipóteses não contidas no auto de infração, o que acarretaria em cerceamento de direito de defesa. Ele disse, na verdade, então, o acordo recorrido que conheceu de uma questão que não consta do lançamento, então ele pugna pela nulidade do acordo recorrido, ou se assim não entenderem, que no mínimo a gente aqui afaste a possibilidade de utilização desses incisos que, segundo o entender dele, foram utilizados só pelo acordo recorrido, sem suporte no auto de infração, não tendo sujeição passiva solidária. Ressalta que a tese de responsabilidade solidária de 135 liga-se às fortes existências de crime contra a ordem tributária dos recorrentes, não tem ligação alguma com as hipóteses do 1 a 3 do 135, daí concluir que não existe prova alguma para responsabilização solidária no 135. Aí volta a dizer que não aprova qualquer hipótese versada pelos incisos 1 a 3, e sustentando que, na verdade, então, deveria, com base no 135, ser afastado, ou seja, conclusivamente, por qualquer angularidade que se analise as hipóteses dos incisos 1 a 3 do artigo 135 do CPM, nota-se que eles são inaplicáveis nesses autos, seja porque não constam do lançamento, foi aquela primeira argumentação que ele procede de recurso, seja porque não aprova essa segunda argumentação que eu relatei há pouco. Insurge-se contra a existência de procuração para afirmar a responsabilidade como prova da responsabilidade solidária, dizendo que, na verdade, se demandaria aqui uma prova adicional para fins de estabelecimento da responsabilização solidária também. Passa agora a atacar, são os dois últimos itens, porque é uma responsabilização solidária aqui, com base no 124 e no 135. Ele aí ataca do 124 agora, dizendo que refere exclusivamente ao interesse jurídico e não econômico, e que, no caso, não há fatos, efetivamente não há provas do interesse jurídico, de forma que possa ser mantido o lançamento comparado no 124.1, ou seja, estão tentando rebater aqui a outra hipótese de responsabilização que está conjuntamente com o 135 no objeto no lançamento tributário e no termo de sujeição passiva solidária também. E, por fim, quanto a PIS/COFINS, é a mesma argumentação. Então, eles querem, na verdade, só agora, finalizando com o pedido do contribuinte, ele quer que seja reformado o acórdão da Delegacia de Julgamento para se anular o lançamento por violação ao artigo 5º, incisos 10 e 12 da CRFB, porque não pode ser mantida a regra de sigilo efetivamente, com consequente nulidade de lançamento de PIS/COFINS e CSLL, pugna pela nulidade do acordo recorrido, porque se usou os artigos os incisos 1 a 3 do artigo 135, que não constariam no lançamento. Vencidas essas duas preliminares, eles querem que seja reformado o acordo do RJ para julgar o procedimento de lançamento, porque os depósitos bancários não poderiam ser fatiados do BR. Superado ainda o requerimento anterior, eles requerem a desqualificação da multa, porque eles dizem que, na verdade, a utilização de interposta da pessoa, como concluiu o acordo, não é condição para qualificação ou agravamento, conforme tem sido o CARF. Então, na verdade, eles pedem pela procedência do lançamento também, ao final, quanto à sujeição passiva solidária, porque também acham que não há presença das hipóteses para configuração, conforme demonstrados nos autos. Então, esse é o relatório, pessoal. É basicamente uma tributação de depósitos bancários, onde o se insurge contra a qualificadora, contra a sujeição passiva solidária, contra o fato dos depósitos bancários estarem sendo utilizados como forma de auferir a renda do contribuinte, e também tem esses itens adicionais quanto à questão da quebra do sigilo bancário e da nulidade do recorrido, porque usou 135, 1 a 3. Acho que basicamente é isso aí. Alguma dúvida, algum esclarecimento? Então, eu vou passar o voto, pessoal. Então, item 6, já estou agora do meu voto que foi anexado, cientificados o responsável tributária pela empresa em 22/4, o senhor Rodrigo em 25/4, eles apresentaram conjuntamente 16 dos 5 recursos voluntários, o pleito é tempestivo, então eu analiso. Também trouxe, que nem naquele outro voto que eu trouxe, um resuminho do que tem de prova aqui, porque eu sei que é muito mais fácil para o relator andar nas provas aqui do que para as pessoas que acompanham, que não entram tão a fundo no processo. Então, nós temos a declaração anual do Simples Nacional, vocês podem ver a discrepância entre o valor lançado e a receita declarada no Simples. Está nas folhas 38 a 41, essa declaração anual do Simples Nacional. Tem uns termos lavados na corporação fiscal, como toda fiscalização normalmente anexa aos autos, são folhas 142 a 106. Tem um extrato da JUSERJ aqui, da Junta Comercial do Rio de Janeiro,
comprovando a qualidade de representante legal da senhora Rosemary Cabral Gomes Após, que é autuada aqui no caso, por força do 123 da Lei do Simples, transferiu de 107 a 115. Tem uma revisão fiscal para a exclusão do Simples, que originou da possível exclusão com base naquele ADR que eu citei no início do relatório. E aí o que aconteceu? Essas movimentações financeiras, isso é bom ver, foram obtidas por RMF. Tá? Então, se vocês quiserem olhar os RMFs, foram 3 RMFs. Vão estar os bancos Triângulo, Safra e a BNE, Arrendamento Mercantil. Abrangeu o ano calendário todo sobre tributação aqui, um de 2007, um de 2007, e também estão as respostas ali. As respostas têm os dados cadastrais e o extrato do Safra, dados cadastrais e extrato, e tem uma procuração do Triângulo, ao senhor Rodrigo Mendes, efetivamente, e tem, acho que, umas folhas 192 a 275, são os do ABNE, os dados cadastrais e extrato, efetivamente. A procuração em si, eu já citei, está na 276, 278, efetivamente, aí vem também, junto com essa resposta da RMF, e os comprovantes de movimentação, isso é bem extenso. Se vocês quiserem ver todos os cheques onde tem a assinatura desse procurador movimentando recursos em nome da pessoa jurídica que era adotante do Simples nesse período. Está na folha 279 a 297, são do Safra, e 298 a 698 são da BNE. Aí tem a procuração em si, lavrada, que dava plenos poderes a esse solidário para a movimentação das contas, está na 276 a 278. E, finalmente, aí tem os termos de sujeição passiva, que eu citei aqui, porque, como tem essa discussão de utilização ou não dos incisos, efetivamente, eles estão na folha 699 a 702. Então, a partir de tais elementos de prova, eu analiso a argumentação da recorrente. Eu trago a fundamentação, acho que o doutor Sérgio, eu já trouxe, acho que no julgamento passado, que eu acho que eu só cogito de nulidade quando tem efetivo prejuízo ao contribuinte, ou alguma das hipóteses de nulidade elencadas no 59 do PAF. E acho que no caso aqui não há nem prejuízo ao contribuinte, nem hipótese do 59 do PAF presente, mesmo porque o próprio PAF nos permite que, se a gente adentrasse um mero recurso voluntário, eu posso julgar parcial ou totalmente procedente, caso eu não aceda a tese esposada pelo recorrente, informando-se a tese jurídica da autuação. Mas eu acedo a tese do recorrente, eu posso julgar o mérito favoravelmente contribuinte, está previsto 59 terceiro. Então, eu acho que nesse caso, assim, a solução mais adequada para esse caso é prosseguir na análise, não decretação de nulidade, mesmo porque não tem hipótese de nulidade aqui. E eu só cito aqueles hipóteses que eu acho, quando não há prejuízo e quando o que é tão somente a alegação do recorrente de uma ocorrência de violação acabou sua normativa em vigor, que eu acho que é o caso aqui. Ele está dizendo, na verdade, 42, não poderia violar o 43 do CTN em si. Aí cito só que nesse posicionamento, nulidade só quando há prejuízo ou hipótese prevista no 59 do PAV, com precedência da declaração de provimento, caso a gente assim conclua a favor do contribuinte. Essa portanto, por jurisprudência do STJ aqui, do CARF, eu cito os acórdãos aqui, efetivamente. Então, eu descarto aqui, estou no item 12 já do relatório, a licença de prejuízo à parte, ou caracterização de hipótese de nulidade do previsto 59, ou mesmo de qualquer outra irregularidade de correção ou omissão na forma prevista pelo 60 do PAF também. Digo que estão devidamente movimentados os autos de infração e o acórdão recorrido, ambos de forma clara e objetiva, foi oportunizada da recorrente para a defesa e contraditório, exercícios a partir da lei de objeto de análise, então, e também cristalino para mim, que a partir dos autos de infração, o cerne da questão foi a necessidade de arbitramento, a partir da vinculada imputada à omissão de receitos caracterizada pela autoridade autuante, se houve uma imputação de omissão de receitos, que levou à necessidade de arbitramento legalmente suportado, efetivamente, a partir de uma investigação de movimentação financeira incompatível do contribuinte com a receita declarada pelo Simples. E não houve, eu faço esse adendo, sem posterior apresentação de livros obrigatórios, ou justificativa de origem de tal incompatibilidade, tendo sido apreendida ao contribuinte, existir ampla defesa contra a acusação, que para mim está bem clara, efetivamente. Agora eu vou dos 14 e 15, eu vou enfrentar a outra alegação que suporta a arguição de nulidade do contribuinte, que é a questão da introdução dos incisos pelo recorrido. Agora que eu já estou falando da nulidade do recorrido, que ele argui efetivamente. Eu também acho que melhor sorte nessa seara não assistir à autuada. Eu vejo que, se vocês quiserem olhar, o termo de verificação fiscal, que ele cita efetivamente, ele cita o artigo 135. Ele não fala de caput, efetivamente. Ele deu a entender que estaria escrito, lá, pelo menos pelo que eu percebi do recurso, antes de consultar o documento,
que estaria escrito 135, a Tio está se referindo ao 135, sem citar os incisos, mas faz 135 como um todo. Então, na verdade, os termos de sujeição passiva é idem, se fala de sujeição com base no 135, efetivamente. Então, eu acho que, na verdade, não tem nenhum tipo de violação com o acordo recorrido ter utilizado como fundamentação os artigos 135, 1 a 3 do referente 135. Então, a partir do exposto, eu rejeito os preliminares de nulidade levantados e prossigo na análise de mérito quanto à procedência do lançamento. Quanto à quebra de sigilo, eu acho que deve ser uma matéria por vocês já amplamente conhecida. Só faço essa menção aqui, que é importante para esse processo, que não houve utilização da lei da CPMF aqui. Vocês podem olhar os RMFs aí que eu citei, estão com base na lei complementar 105 no 3724. Eu não sei de onde o contribuinte tirou que teria usado essa lei da lei 9311, o ônus do parágrafo 3º, efetivamente. E eu só faço, contrabalança um pouco essas justificações que ele trouxe do STF com esse o extraordinário 601-314, que vocês já devem conhecer amplamente aqui, que diz que, na verdade, não haveria inconstitucionalidade na utilização da lei complementar 105 para aquela sigilo bancária, efetivamente, e ele é posterior às 389-808, efetivamente. Então, eu afasto com base nessa fundamentação, a possibilidade de aplicação da lei complementar 105 no presente caso, e também rechaço qualquer tipo de ilegalidade na quebra de sigilo bancário quando a obtenção de informação financeira pela autoridade fiscal, e assim eu nego o problema do recurso contra esse problema da quebra de sigilo levantada pelo contribuinte. Vou passar agora a tratar do artigo 42, efetivamente. Eu digo que ele é um dispositivo vigente, efetivamente, da presunção legal, não tem nenhum tipo de inconstitucionalidade declarada contra esse dispositivo que me permitisse fazer esse cotejo que ele quer, do 42, não poder estabelecer a base de cálculo como renda oferida por violar o 43 do CTN, cita aqui o 26A, sexto 1 do PAF, e também a súmula CARF número 2, que a gente não pode dizer que teria uma matriz inconstitucional esse dispositivo aqui. Eu acho que, então, para caracterizar a coexistência do dispositivo artigo 43, sem que se cogite de antinomia e inconstitucionalidade, efetivamente. Ele cita também aqui uma súmula TRF 182, eu acho, mas eu acho que também vocês conhecem que essa súmula se refere ao arcabouço normativo antes da presunção do 42, ela se fazia útil na época em que se falava de omissão de receita, efetivamente, mas com base na 8021, artigo 6º, então não é aplicável esse arcabouço normativo que foi utilizado aqui, efetivamente. Então, eu digo que a aplicação dessa súmula é estranha ao período de apuração que se refere à autuação, porque os fatos geradores ocorrendo já sob a égide do 42 a 94. Quanto à sujeição passiva solidária, efetivamente, acho que eu discorri um pouco mais, efetivamente. Eu vislumbro também em linha com a autoridade julgadora recorrida, correta a proposição da cidade Rosemary Cabral e do senhor Rodrigo Mendonça, futuro 124 do CTN, na medida em que foi revelada a participação de ambos na realização do fato gerador omissivo objeto da tributação, uma vez que a senhora Rosemary figura na qualidade de representante legal da empresa, como parte ativa outorgante da procuração de 276278, instrumento que permitiu ao senhor Rodrigo Mendes realizar essa movimentação financeira inteiramente compatível com a receita declarada pela autuada e corretamente caracterizada como receita obtida quando do lançamento, com consequente de arbitramento pela não apresentação de livros fiscais. Eu acho que, então, foi comprovado o nexo causal entre as condutas individuais dos solidários imputados e que, no meu entender, eu já até falo aqui para fins de qualificador, são dolosos, porque eu não acho como se cogitar de culpa alguém que outorga ou cartório uma procuração de dos poderes a terceiros e uma omissão de receita em montante extremamente superior e repetidamente efetuada, que levou até a necessidade de arbitramento, efetivamente. Então, eu acho que essas condutas individuais dos solidários têm um nexo causal com a imputação, com a omissão de receitas imputada ao contribuinte, efetivamente. Então, é isso que eu tenho no 23, efetivamente, que é o nexo causal. Então, eu acho que eu mantenho a responsabilização solidária. E eu só cito aqui, efetivamente, um caso semelhante que eu vi na Câmara Superior de Recursos Fiscais, onde se fala exatamente desse caso aqui, efetivamente. Se trata de um caso de infração à lei, efetivamente, que a infração à lei aqui seria da conduta omissiva, né, do senhor Rodrigo, efetivamente, e da senhora Rosemary, efetivamente, e do interesse comum, que foram conjuntamente imputados, efetivamente, também era uma exclusão de simples, efetivamente. E se vocês quiserem ler, aí se diz assim no acordo da Câmara Superior, até que é bem semelhante.
Diferente da decisão recorrida, penso que a sistemática omissão das receitas auferidas, não apenas pela enorme divergência para a utilização, que também existe aqui, mas ainda como tentativa de manutenção da empresa de base benéfica do Simples, que também aqui acabou de jogar por terra, são razões suficientes para a imputação da responsabilização solidária, tanto por interesse comum, que seja o partido da obrigação, como a figura de infração à lei, considerando a deliberada intenção de reduzir o montante arrecadado, sonegando tributos, e de consequência manter a empresa redimida com a produção mais potencial. Aí se traz uns termos do parecer normativo COSIT, efetivamente, falando dessa questão do interesse comum, efetivamente, do nexo causal, que eu citei em cima, eu vou me abster de ler essa parte do parecer, se vocês quiserem, vocês leem, efetivamente. Então, com isso, toda essa sustentação que eu acabei de relatar brevemente, eu nego o provimento ao recurso contra a sugestão passiva solidária. Quanto à multa qualificada, efetivamente, eu tenho um posicionamento que é aquele que eu acho que até, não sei se vocês adotam aqui, mas é que está bem claro no acordo que eu sempre uso para fundamentar a minha decisão, que é a questão da recorrência e relevância da omissão, efetivamente. Aqui a omissão, notem, está indiretamente relacionada ao arbitramento, porque o que se fez? Se viu que tinha um montante gigantesco de receita omitida, e aí, na verdade, ele não apresentou os livros, então teve que se arbitrar a receita omitida em excesso em relação à declarada, se utilizou isso no arbitramento também. Então, o que eu trago é que justamente toda a fundamentação do Dr. Rafael Vidal, que nem está mais no conselho, acho que hoje em dia, mas aceita dos dois requisitos fundamentais para se manter uma qualificadora em sede de omissão, que seria a relevância e a recorrência e reiteração da omissão, que eu acho que estão os dois requisitos presentes aqui. Os valores são muito mais altos do que os valores declarados para fim de simples, são relevantes efetivamente, e pelo número de cheques que eu citei para vocês, que caracterizam a omissão, ou seja, tem 400 folhas de cheque aí, efetivamente omitidos pelo procurador, efetivamente. Então, não há como se dizer que foi por um erro ou por conduta culposa, que até se diz aqui, uma parte muito boa desse acórdão que eu uso aqui, é dizer que alguém pode errar pouco por muito tempo, ou muito por pouco tempo, mas muito por muito tempo, eu não poderia classificar isso como erro, efetivamente. Então, o último item daqui, assim, o resto vai ser afastar só a tributação reflexo, que é relevante, é só afastar a aplicação da súmula 1425, que foi aventada pelo contribuinte, porque eu acho que diante da relevância e recorrência da prática homicida relevada nos autos, eu não estou diante nem de uma simples omissão de receitas, todo esse acabouço de procuração a procurador, omissão, manutenção no simples, eu não estou nem em caso de simples omissão de receitas, e nem em caso de utilização da presunção legal do 42 por si só, para fins de tributação, tentando um arcabouço além, que aí me afasta um pouco das súmulas 14 e 25, então eu também neguei o provimento ao recurso contra a qualificadora do contribuinte, o mesmo se aplica a PIS e COFINS, como eu disse, então eu voto por negar o provimento ao recurso voluntário, esse é o meu voto. Algum detalhe adicional, alguma coisa, pessoal? Não, depois do relatório, presidente, eu fiquei na dúvida. A empresa já estava baixada e aí eles constituíram um CNPJ para a pessoa física. Como é que eles fizeram o lançamento? Eu acho que, na verdade, isso tem no artigo 129 que permite, efetivamente, a constituição na figura da... Está citado aqui, até é bom a gente olhar isso mesmo. Porque normalmente, nesse caso, às vezes eles criam um CNPJ, isso só para poder efetuar o lançamento, porque eles não conseguem no sistema lançar imposto de pessoa jurídica na física, né? A base é a Lei Complementar 123, se você for olhar, podemos até olhar, isso é bom saber mesmo. Não há insurgência contra isso, mas é bom a gente... Não, na verdade, assim, eu concordo integralmente. Eu, mais uma vez, quando sai aqui, que o processo fica muito tempo parado, eu não consegui entrar, porque lá em cima ele já diz o CNPJ ali, às vezes. Deixa eu só dizer, olha aqui, doutora Giovana, a lei complementar do Simples diz o seguinte, o artigo 9º, parágrafo 4º. A baixa do empresário da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições, respectivas penalidades decorrentes da falta de cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outros irregularidades praticadas pelos empresários, pessoas jurídicas ou por ser titulares, sócios administradores. Aí no 5º, a associação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa a responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares e dos administradores no período da corrente dos fatos tiradores. Então, acho que pode até se lançar mesmo no empresário em si. Então, acho que foi o que foi feito aqui.
efetivamente, decorreu... Lança diretamente na pessoa física, por causa desse artigo aí. A pessoa extinta, né, jurídica, é errado o lançamento se lançasse na pessoa extinta. Se lançasse na pessoa jurídica agora aí, seria errado o lançamento, mas lançou corretamente a pessoa física que tem a responsabilidade solidária, né? Sim. Aí, doutor Giovanni, é a Lei Complementar 123, o 9º, parágrafo 4º e 5º. Aí se usou isso para lançar. Entendeu? Certo. Para mim não tem dúvida, não. Está bem clara a questão da qualificação da multa. É um critério que a gente já usou nessa reunião, a questão da relevância e da reiteração, né? É interessante. Eu não tinha visto o acordo é possível errar pouco por muito tempo, ou muito por pouco tempo. Mas é muito difícil você errar muito por muito tempo, né? É difícil demais. Que não tenha dolo, né? Agora, tem uma discussão sobre o RMF, mas eu vi que o recurso não trouxe a discussão, não, né, Heitor? Não. Aí eu nem vou entrar nessa discussão, né? O que vocês acham sobre isso? Ele não arguiu a questão do relatório, se foi devidamente fundamentado, se tem embasado no relatório devidamente fundamentado, acho que não tem. Não, se usou... É sempre controverso, né? Mas como o próprio contribuinte não trouxe. Ele só entrou na questão do quebra de sigilo, dizendo que... Se eu fosse relator, eu já reconheci de ofício, sabe? Mas Heitor relatando, não vou nem entrar nesse mérito. Não, é porque, na verdade, o que aconteceu eu acho que, na verdade, ele até... ele admite que há uma interposição de pessoa em algum momento aqui, talvez por lápis, alguma coisa, ele diz, não seria hipótese a qualificadora ter uma interposição de pessoa. Então, na verdade, quando ele tenta dizer isso, ele indiretamente acede a hipótese que fundamentou o RMF, entendeu? Que foi... É isso que eu ia falar. No caso específico aqui, os colegas que já julgou, né, tanto Bianca como o Lucas, não sei, mas Bianca já, eu sei que Giovana tem um entendimento contrário ao que a turma anteriormente tinha na sua maioria. Agora, eu sei que Abelson, ele tem um entendimento contrário à nossa maioria, ele admite, inclusive, o simples negativa do extrato já tem embasamento pela lei complementar, mas no caso aqui, o Heitor, não sei, mas me parece que também está nessa linha, mas no caso aqui, há uma interposição de pessoas, né? Então está mais que justificado aqui a questão do RMF. Vocês olharam o RMF, a hipótese de emissão é a interposição de pessoas, está marcado. Tem que marcar no anexo ali, né? Então, na verdade, é a interposição de pessoas. Entendeu? Disso, na verdade, diferente, né, Bianca? É diferente, porque ele dizia que esse senhor Rodrigo, na verdade, seria, a pessoa implementando os recursos. Normalmente eles não marcam, né? Deixam a linha aberta. Entendeu? E o contribuinte diz. Ele em algum momento diz, olha, mesmo que houvesse interposição de pessoas, não é hipótese suficiente para qualificador. Então, ele indiretamente nem bate nisso, porque ele diz, olha, mesmo que houvesse, efetivamente, ele não descarta haver, não se insurge fortemente contra isso, entendeu? Até o teor do recurso dele. Ele quer ver o seguinte, aí... Porque os casos que nós pegamos aqui, Heitor, era a simples negativa de fornecimento do extrato. Entendi. Aí o auditor vai lá e enquadra naquele embaraço lá, e a gente, na maioria, não concordava com isso, mas isso foi uma composição diferente do que nós temos hoje, mas não vamos enfrentar esse questionamento agora, tá bom. Do que eu estou vendo aí. Tá bom. Então, pessoal, vou colher os votos, tá, doutora Giovana? Eu acho que Val quer falar depois que você terminar, viu? Então, tá bom. Eu acompanho o relator. Eu tenho a impressão que a Val quer dizer que o patrão não deve ter chegado. Mas vamos terminar a votação e eu falo com ela. Doutor eu acompanho o relator. Desculpa. Doutor Donelas. Eu também acompanho o ilustríssimo relator. Doutor Sérgio. Acompanho também, relator. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Bom, então, o resultado... Eu vou afastar a preliminar de nulidade aqui por quebra de sigilo, efetivamente, e, no mérito, nego o provimento ao recurso. O colegiado decidiu por unanimidade de votos, então, acompanhar o relator. Então, o resultado é por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário dos sujeitos passivos. Na verdade, é um recurso só, mas os dois estão
Então, teoricamente, está se insurgindo contra a responsabilidade solidária, então, o recurso voluntário em si, assim vai constar da ata. Tá? Deixa eu ver só, está proclamado o resultado, deixa eu só ver. É aos recursos ou ao recurso? É um recurso único, é um recurso. Certo. Porque o recurso, na verdade, ele defende tanto ele como o solidário, é ao recurso. Só tem um recurso, efetivamente. Oi, Val. Presidente? Oi, Val. Pois não. O patrão já se encontra na sala de espera, ok? Tá bom. Eu vou apregoar o processo, Val. Assim que eu apregoar o processo, você pode convocar o patrono, tá bom? Esse info é o 55 que você estava jogando? É o 55 que nós julgamos agora, negar provimento por unanimidade de votos. Okay. Afastando a preliminar de nulidade, tá? Ok. Bom, então, pessoal, agora nós vamos passar para o item que tinha uma sustentação oral. Item 66 da pauta. Recorrente Kide Brasil. Relatora, doutora Bianca. Matéria lucro presumido. Vai haver sustentação oral do patrono, então eu solicitaria a Val que convocasse o patrono para dentro da nossa sala de reunião aqui. Um minuto, por favor. Item 66 da pauta. Doutor Ricardo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Ok, estou aguardando a mensagem. Chegou aqui. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, senhor presidente. Nós estamos hoje funcionando novamente com 6 conselheiros, mantida a paridade. Existia uma renúncia de mandato, não sei se você ficou sabendo anterior, e a gente está com o conselheiro da Fazenda afastado por motivos de saúde, efetivamente. Então, com isso, nós estamos funcionando com 6 na Câmara, ao invés de 8 conselheiros, efetivamente, mas está mantida a paridade. Então, eu já pregoei o processo, a relatora vai fazer o relatório, depois só vai ter 15 minutos para sua sustentação oral, mas só pediria que o senhor, durante a relatoria da doutora Bianca, permanecesse com o microfone mudo, por favor. Tá bom? Doutora Bianca, então, passo-lhe a palavra para relatar o processo, item 66 da pauta, recorrente Kide Brasil Limitado. Obrigada, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde ao patrono. Como eu havia identificado que iria haver a sustentação oral, eu fiz um resumo do processo aqui no início do voto, em que eu vou citar os fatos, até porque, basicamente, a gente vai se limitar à discussão de um ponto só. Bom, então vamos lá. Em 30 de abril de 2003, a recorrente incorporou a empresa KID Resmart Partes Limitada, empresa optante pela sistemática de apuração de imposto de renda da pessoa jurídica por meio do lucro real, a qual possuía saldo negativo de RPJ, decorrente de retenções e antecipações efetuadas no período de 1º de janeiro de 2003 até 30 de abril de 2003, no valor de R$ 2.770.000. Dessa forma, por ser sucessora universal dos direitos e obrigações da empresa incorporada, a recorrente apresentou perante a Receita Federal diversos pedidos de compensação, por meio dos quais pretendia compensar os mencionados valores de saldo negativo de RPJ com tributos administrados pela própria Receita Federal. Conforme o parecer 19 de 2009, foi proferido o despacho decisório homologando parcialmente as composições declaradas até o limite de R$ 785.466. O valor inicialmente pleiteado foi reduzido após a recomposição da declaração de imposto de renda da sucedida, sob o fundamento de que não foi respeitado o limite de compensação de 30% do lucro real para compensação dos prejuízos fiscais dos períodos anteriores e que o IR-fonte não foi comprovado, o IR-fonte específico aqui no valor de R$ 11.973. Inconformada com o despacho decisório, em 13 de fevereiro de 2009, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando em breve síntese que, em casos de incorporação, por ser o momento de encerramento das atividades da sociedade, não haveria de se aplicar o limite de 30% para compensação de prejuízos fiscais. A decisão de autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da contribuinte. Em breve palavras, esse é o relatório.
Passo a palavra, então, ao patrono da recorrente, o doutor Ricardo. O senhor tem 15 minutos, doutor Ricardo, para fazer a sua sustentação relativa ao caso. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos os integrantes na pessoa do senhor. Senhora relatora, muito obrigado. O relatório foi excelente. É uma questão conhecida dos senhores, né? Não demanda grande divagação sobre o tema, porque o que nós temos aqui efetivamente é a comprovação da retenção-fonte, que foi reconhecida em primeira instância, exceção feita a uma pequena parte de R$11.000, que praticamente não afeta o valor do crédito pleiteado, e nós temos aqui a possibilidade de não aplicação da trava de 30% na hipótese em que tem o encerramento da sociedade. É de conhecimento e julgamento dos tribunais judiciais que na hipótese de aplicação dos 30% na manutenção da atividade, não há dúvida alguma. Agora, nas hipóteses em que existe o encerramento da sociedade, em que nós estamos diante daquela situação em que a sociedade não terá mais condição alguma de utilizar o seu prejuízo fiscal, nada mais justo, nada mais correto, inclusive com base na legislação vigente, que o contribuinte aproveite o prejuízo que ele teve a fim de manter o investimento inicial que ele tinha na sociedade, né? Então a discussão aqui fica efetivamente no seguinte ponto bem destacado pela relatora: é possível a compensação do saldo do prejuízo na hipótese de encerramento da sociedade? E nós entendemos que sim, por isso que nós fizemos dessa maneira, senão não seria possível recuperar esse prejuízo. É um assunto conhecido, eu só queria enfatizar esse ponto e, por mim, a sustentação está colocada, acho que é o ponto. Muito obrigado, doutor Ricardo. Vou passar a palavra à relatora agora para o voto e depois aos demais conselheiros para debate e esclarecimentos, mas então, doutora Bianca, pode proferir o seu voto. Obrigada, presidente. Então, a controvérsia cinge-se a aplicação ou não da conhecida trava dos 30% prevista no artigo 15 da Lei 9.095. Eu vou dispensar a leitura do artigo, acho que já é um artigo bastante conhecido. Eu achei importante, inicialmente, fazer uma ressalva em relação ao julgamento do STJ que teve esse ano sobre essa matéria. Como amplamente noticiado, em meados desse ano, foi julgado pelo STJ o RESP 1805.925, em que, por 3 votos a 2, a primeira turma da STJ manteve a trava dos 30% para que uma empresa extinta ou incorporada compense prejuízos fiscais e bases negativas. Como a legislação proíbe que o valor seja aproveitado pela empresa incorporadora, os contribuintes pedem que o prejuízo fiscal seja integralmente compensado pela própria incorporada no seu encerramento, sem limites percentuais. O STJ se limitou a julgar o caso específico dessas empresas, né? Isso porque a dúvida sobre a aplicação da restrição às empresas incorporadas ou extintas não foi tratada ainda pelo STF no julgamento de junho de 2009, que referendou a trava em si, né, das empresas que continuam funcionando. Então, no ano passado, a gente teve o julgamento era um julgamento muito esperado pelo STF, ele confirmou a constitucionalidade, entendeu que seria um benefício fiscal, na verdade, né, e no meio desse ano também foi muito noticiado, o STJ decidiu contra os contribuintes. A maioria dos ministros da primeira turma entendeu que a compensação de prejuízos é um benefício fiscal concedido pela União por se tratar de uma benesse tributária. Os ministros ressaltaram que o CITENE obriga o judiciário a interpretar a lei de maneira restritiva. No caso da trava de 30% das incorporadas, a maioria concluiu que o valor só poderia ser compensado integralmente se houvesse expressa permissão em lei. Eu fiz essa ressalva para ser bem honesta com os demais conselheiros, né? Eu estou fazendo uma ressalva no meu voto de que nós não somos vinculados a essa decisão do STJ. Eu estou divergindo, inclusive, dessa decisão do RTJ, estou dando provimento ao recurso e vou passar aqui, mas eu acho que é interessante deixar isso claro para os demais conselheiros, que essa discussão está muito, muito presente hoje em dia, né? Então, considerando que a vinculação dos julgadores do CAF é unicamente as decisões definitivas de mérito, né, a gente tem o artigo 62 do CAF, de forma que, enquanto ela não sobrevém, o processo administrativo deve ser julgado normalmente em conformidade com a livre convicção do julgador e com os princípios da oficialidade e presunção de constitucionalidade das leis. Então, eu tomo a liberdade da Tavênia de fazer algumas considerações sobre o tema. Em meu entendimento, o artigo 15 da Lei 9.095 não se aplica aos casos em que ocorre a extinção da pessoa jurídica,
sendo que tal limitação pressupõe a continuidade das atividades da empresa. Entendo que no caso da extinção da pessoa jurídica, mesmo que por incorporação, uma restrição à aplicação do mencionado dispositivo. A aplicabilidade do artigo considera como preliminar o princípio da continuidade da pessoa jurídica que justifica, no campo do direito tributário, a compensação de prejuízos fiscais, de modo que as leis tributárias se fundamentam em tal princípio para autorizar a compensação de prejuízos advindos de exercícios anteriores. No entanto, quando uma empresa é incorporada por outra e esta tem prejuízos fiscais acumulados, resultando em base de cálculo negativa, a obediência à trava dos 30 desses prejuízos poderia configurar violação ao artigo 153 da Constituição Federal, já que haveria tributação sobre o próprio patrimônio e não necessariamente sobre a renda oferida, que é o fato gerador do imposto de renda. Fato é que a Lei 9.065 não regula tal situação, pois parte do princípio de que a pessoa jurídica irá continuar, ou seja, não há proibição, nem mesmo autorização para que a compensação seja feita integralmente nos casos de extinção. Por conseguinte, com extinção da pessoa jurídica, por consequência da incorporação, os prejuízos não poderão ser utilizados nos exercícios subsequentes na forma determinada pela legislação por simples impossibilidade, já que não há outra oportunidade, a pessoa jurídica vai deixar de existir. E aí, eu me ative a fazer esses comentários mais simplificados, como eu acho que é um tema bastante conhecido, mas eu aproveitei para transcrever um voto do nosso ilustre conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, nos autos, nesse acórdão, que eu estou aqui o número nesse processo, e que ele, apesar de ter sido voto vencido, ele foi um voto vencido por voto de qualidade, e foi proferido em janeiro desse ano. A turma debateu bastante sobre o assunto, dá para ver aqui pelo voto vencido e pelo voto vencedor, e realmente ficou, vamos dizer, uma divisão ali de opiniões entre os conselheiros dos contribuintes, que davam provimento ao recurso voluntário, e os conselheiros fazendários que estavam com decisão desfavorável. Então, eu não vou ler, é um voto extenso, mas eu achei que foi bastante detalhado sobre o tema, quem tiver curiosidade, enfim. E no final, então, eu estou conhecendo o recurso dando provimento parcial, excluindo somente o valor dessa retenção na fonte de 11.963 mil do IR-fonte. No recurso voluntário, o contribuinte ele só se coloca sobre essa questão da compensação da trava dos 30, mas ele pede provimento integral. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, bom, então eu vou dar provimento parcial, e aí eu faço essa ressalva que só ficou de fora os 11 mil da retenção na fonte. Eu estou dando provimento total à questão da compensação dos 30%. Esse é o meu voto, presidente. Debates, esclarecimentos. Em relação a essa questão, né, o colegiado, como a conselheira Bianca falou, a gente já discutiu isso anteriormente em outro processo. Eu até tenho aqui um exemplo, que foi um processo da relatora, acho que foi a Amélia, aqui da nossa turma. A Amélia já tem até um tempinho, mas a gente também tem vários votos da Câmara Superior em sentido contrário, naquela ideia de que realmente é um benefício e que, para poder permitir que a empresa que está sendo incorporada, extinta incorporada, ela compense tudo, teria que haver expressa previsão legal. Então, nesse sentido, eu já adianto que eu vou abrir divergência para negar provimento ao recurso. Eu não participava do colegiado, provavelmente, nesse momento que a doutora Giovana citou. Eu também tenho um posicionamento que é o mesmo da Câmara Superior, efetivamente anterior, que é no sentido de inexistência de previsão legal, também não aceita a trava quando está se falando incorporação incorporadora, efetivamente. Então, na verdade, eu também acho que eu tenho um posicionamento semelhante à doutora Giovana. Talvez o doutor Sérgio talvez não tenha funcionado aqui no colegiado nesse tema, então talvez seja o único que talvez ainda não tenha se manifestado também, mas eu acho que é uma questão bem conhecida. Efetivamente, existe essa tese aí que até a doutora Bianca citou, era tema 1201, era por qualidade que se definia. Eu acho até que nessa época desse acordo, questão de tudo, estou lisando que é quem está ausente agora aqui, até para o doutor Ricardo saber, no colegiado, ele votava na 1201, pelo que eu me lembro. E aí era por voto de qualidade, então, na verdade, eu estou só citando isso até
Coincidentemente, eu acho que até ele participou desse julgamento que a doutora Bianca citou. Aí, que foi... Agora você tem o nome do processo, o nome do acórdão, esse que você citou, 301, quanto? Tá no mudo. Esse que eu citei... Esse do Alexandre ou o que a Giovana falou? Giovana. É o 1301-003-972. Okay. Ausência de previsão legal. Inclusive, esse... Nesse voto de qualidade? Não, acho que a relatora foi boa, não foi nem qualidade. O seu acórdão, doutora Bianca, que é da 1201, ele foi por voto de qualidade. Isso. O da 1301, que é o que o doutor Dornel está perguntando, eu não sei. Que a doutora Giovana que citou. Eu acho que não, porque a Amélia, que era conselheira contribuinte, foi relatora. Deixa eu ver aqui só o resultado. Por unanimidade, rejeitar preliminar no mérito em primeira votação, por maioria, negar provimento da recurso no que diz respeito à inaplicabilidade da trava de 30% da compensação de prejuízos fiscais vencidos na época, Amélia, Bianca e Carlos Daniel, 3. Foi 5-3. Em segunda votação, unanimidade de votos, negar provimento aos pedidos, blá, 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 foi a maioria. Deixa eu ver se tem aqui o voto vencedor. Eu não sei, porque tem uma primeira votação e uma segunda. É dado que foi designado para o voto vencedor. Desculpa, qual foi o número de novo, Giovana? 1301-003-972. Deixa eu só... 972. Exato. Na época era ainda do Carlos Augusto Daniel, e foi por voto de qualidade. E aí o Fernando que relatou o voto vencedor. E no caso... Não foi qualidade não, foi maioria, viu? Exatamente, é por isso que eu estava achando estranho, foi maioria, só que aí, no caso, como a relatora Amélia não votou nesse sentido, o Fernando fez o voto vencedor. Inclusive, nesse voto, acho que é nesse, ele cita questão de acordos da Câmara Superior, também de 2019, ele de junho de 2019, 9101-004-230, tem também o do... que tem por relator o Valadão, 9101-001-760. Eu acho que são citados aí no voto do conselheiro Fernando. Desse acordo. Quando vocês estiverem prontos para votar, por favor, avisem. O doutor Daniel está lendo o acordo, né? Não, eu estou pronto para votar. Está pronto? Então tá bom. Eu vou colher os votos, então. Alguém tem mais alguma consideração adicional? Não. Então, a relatora, então, votou por dar provimento parcial, né? Porque, na verdade, considerou que esses 11 mil de fonte também estariam em litígio. Então, o provimento parcial quanto ao saldo negativo, evidentemente, da trava, a questão da trava, e está excluindo o valor de 11.973, por isso que o provimento é parcial. É isso, né, doutora Bianca? Então, doutora Giovana, é a primeira a votar. Está mudo, doutora Giovana. Está mudo. Eu estou abrindo divergência para negar provimento ao recurso voluntário. Tá bom. Doutor Dornelas, como vota? Eu fui só conferir a minha posição, eu já votei algumas vezes nessa matéria, eu acompanho a divergência, para ser coerente com o que eu sempre votei. Uhum. Doutor Sérgio? Eu acompanho a divergência também. Doutor Lucas? Presidente, eu voto com a relatora nesse caso. Tá bom. Eu também voto com a divergência. Então, o resultado final é conhecer do recurso voluntário, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencidos a relatora, a doutora Bianca, e o doutor Lucas, efetivamente. E eu acho que para designar, para redigir o voto vencedor, eu acho que a doutora Giovana já tem esse anterior, que é
Pode fazer o voto vencedor, doutora Giovana? Tem um voto do Fernando aqui no outro. Posso, eu vou aproveitar o voto do nosso ilustre conselheiro Fernando, o nosso presidente. Mas eu posso fazer, presidente. Tá bom. Então, doutor Ricardo, é isso. Conhecido o recurso, negado o provimento por maioria, vencidos a relatora do doutor Lucas, e a relatora do voto vencedor vai ser a doutora Giovana Leite. Senhor presidente, muito obrigado, senhora relatora. Brilhante o voto. Não dá para a gente ganhar sempre, muito obrigado. Senhores, eu não sou como o Trump, eu vou aceitar a derrota. Seguimos. Um abraço a todos e um bom dia para vocês. Um bom dia aí para o senhor. Obrigado. Olá, bom dia. Bom, pessoal, então agora a gente volta, né, à pauta, que eu acho que agora é a minha relatoria, novamente. A gente parou no 55, que é o que eu vou retomar, porque o 54 tinha sido julgado, já está na pastinha T. Você apregou o processo. Não, acho que eu já julguei, né, o 55. Já julgamos, né? Rosemary. Já foi julgado, presidente. Então é o 58, agora desculpe. É o 58, é o do Lucas, porque o 56 foi julgado também, pelo que eu estou vendo aqui. Só confirme, por favor. Exato. Lá no Paulo da Rede foi julgando. O 57 é caso de retirada de pauta. Poste de metal, porque era de relatoria. Não, por solicitação do patrono. O patrono pediu para retirar de pauta. Não era nem o doutor Fernando relatando, não. Então, doutor Lucas, agora são 3 processos de sua relatoria, o 58, o 59 e o 60. Como os 58 e os 59 são do mesmo recorrente, o senhor fica à vontade aí para relatar em conjunto. Então, em julgamento, item 58 e 59 da pauta, recorrente link comercial, importadora e exportadora, relator doutor Lucas Esteves Borges, com a palavra o relator para relatar os processos em conjunto ou na ordem que preferir, efetivamente. Obrigado, presidente. Eu vou pedir para a gente começar pelo 59, porque o 58 decorre do 59. Então, é interessante a gente começar pelo 59. Peço a gentileza dos colegas irem para o 59 da pauta. Está na pasta, eu salvo engano, disponível já para todo mundo. Por bem reproduzir os fatos, adota o relatório recorrido. Trata o processo de decomp, transmitida em março de 2010, relativa à compensação de débitos com crédito de saldo negativo de CSLL do período de janeiro de 2008 a dezembro de 2008. O crédito solicitado em valor original é de R$ 267 mil. Abaixo a relação dos decomps relacionados. A DRF, por meio do despacho decisório, proferiu em 5 de julho de 2011, despacho decisório proferido em julho de 2011, nada reconheceu de direito creditório em decorrência da informação incompleta do PERDECOMP. Em vez de informar 1.566.000 de parcelas de composição do crédito, conforme DPJ 2009, a manifestante informou apenas 267 mil. Como decorrência do indeferimento do pedido de restituição apresentado no DECOMP número tal, as compensações declaradas nos DECOMPs decorrentes não foram homologadas, tendo como consequência o seguinte débito: 285 mil de principal, mais multa e juros. Cientificado do despacho decisório, o contribuinte protocolou sua manifestação de conformidade. As alegações e as questões apresentadas de forma sucinta são as seguintes: afirmou que o PERDECOMP tal foi transmitido de forma incorreta, vez que apresentou apenas 267 mil de parcelas de composição de crédito, em vez de apresentar 1.566.000, conforme DPJ 2009 retificadora. Aduziu que o valor 267 que está sendo pedido corresponde ao saldo negativo de CSLL, que é a diferença entre a CSLL devida de 1.298.000 e as parcelas de composição de crédito de CSLL de 1.566.000. E que este valor de parcelas de composição de crédito de CSLL se desdobra em 1.528.000 de estimativas mensais recolhidas e 38.000 de CSLL retido na fonte. Ao tratar da questão, a DRJ de Curitiba julgou parcialmente procedente o pleito do contribuinte por entender que, com base no princípio da verdade material, analisou o direito creditório tendo em vista a alegação do contribuinte de que ocorreu erro no preenchimento do PERDECOMP, uma vez que o valor correto das parcelas de composição do crédito de CSLL seria de 1.566.000, conforme a DPJ 2009 retificadora, em vez de 267 mil informados, bem como que as parcelas de composição do crédito compõem-se de R$ 38.000 de CSLL retido na fonte e 1.500.000 de estimativas mensais recolhidas. No que concerne a CSLL retida na fonte, após a análise da DIF, estou comprovada a retenção na fonte de 33 mil,
inclusive com a confirmação do respectivo oferecimento dos valores à tributação. Valor menor do que informado pelo contribuinte de 38 mil. Quanto ao valor de 1.528.000 de estimativa mensal de CSLL informado como recolhido, na verdade, 1.300.000 foram efetivamente recolhidos, enquanto que 223 dizem respeito a valores compensados conforme o DCTF, tabela a seguir. Eu trago aqui a tabela que traz essas estimativas compensadas. Em relação às estimativas compensadas, identificou a situação dos perdecompos na tabela a seguir, e tendo em vista que já estavam não homologados, que pese pendente de decisão administrativa definitiva, a quantia de 223 mil não foi levada em consideração. Está aqui a situação em que eles se encontravam, aguardando o julgamento. Por fim, reconheceu o valor de 38 como saldo negativo de CSLL a seguir detalhado. E eu trago aqui a tabela do final da DRJ. E resignado, o contribuinte apresenta o recurso voluntário, no qual devolve a matéria relacionada aos 223 mil, ou seja, as estimativas compensadas não homologadas e pendentes de decisão administrativa definitiva. Reforça seu argumento no sentido de que a glosa das referidas compensações pautou-se em simples erro de preenchimentos da DECOMPS, e não na ausência de crédito que acarretará a provável reforma do acórdão proferido na DRJ. Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório ou a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo dos processos administrativos finais 2009-99, 2009-33, 2009-88, 2009-22, onde se discutem as compensações das estimativas. Esse é o relatório. Posso ser o voto? Eu acho que sim. Alguém tem alguma consideração? Pode ir ao voto, doutor Lucas. Obrigado. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para a sua admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Conforme relatado, a lei de resta delimitada quanto à possibilidade de utilização de estimativas compensadas que não foram homologadas, porém restam pendentes de decisão administrativa definitiva, para comporem um saldo negativo de CSLL, tendo em vista que o contribuinte se insurgiu contra a não homologação inaugurando o litígio. A decisão recorrida confirma que as estimativas compensadas compõem processos que estavam pendentes de decisão neste CAF, conforme a tabela que consta da fundamentação do deciso. E eu reitero a tabela do relatório da DRJ. Analisando a situação atual dos referidos processos administrativos, verifico que todos obtiveram a mesma decisão, julgamento na sistemática de repetitivos, na sessão de 23 de janeiro de 2020, qual seja, a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente o pedido do contribuinte e, na parte conhecida, dar provimento ao mesmo para reconhecer o erro do fato na formulação do pedido de repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PERDECOMP apresentado, devendo o processo retornar à unidade de origem para a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Nesse contexto, entendo que não se tem condições suficientes ainda para confirmar a existência ou não do direito creditório relacionado ao saldo negativo objeto das estimativas compensadas, devido ao fato de que restou a cargo da autoridade de origem a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito. Dessa forma, voto por converter o julgamento em diligência para a unidade de origem, adote as seguintes providências: sobrestar o feito até o encerramento dos litígios administrativos em torno das estimativas compensadas, e eu trago aqui os números identificando cada um deles, aguardando o escoamento do prazo previsto no artigo 74, enfim, em resumo, eu estou votando para sobrestar o processo até a decisão definitiva do processo administrativo das estimativas que estão compensadas. Se eu puder já até adiantar, o 58 é uma multa aplicada sobre a multa isolada sobre a estimativa não compensada também, não homologada. Sobre essa DECOMP não homologada. E eu estou também sugerindo, se esse aqui for pela suspensão, pelo sobrestamento, também no 58, para ele guardar coerência com se de fato existe ou não o crédito pleiteado. Tá bom, acho que está bem claro, né? Vou colher os votos, então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator nesse processo e já adianto que no item 59, né, se todo mundo estiver de acordo com o relator, eu também acompanho por sobrestar o 59 até o deslinde. Acho que é o contrário, esse é o 59. O 58, isso, da multa, né? A multa. Exato. Tá, então nós estamos votando conjuntamente, tá? Então a doutora Giovana concordou com a doutora, então, na verdade, o posicionamento é no sentido de converter o julgamento dos itens 58 e 59 em diligência para sobrestar o julgamento até que se tenha um desfecho definitivo dos processos vinculados à competição de estimativa. Então, 58 e 59, a doutora Giovana votou sim, acompanhando o relator que também assim votou. Doutor Dornelas.
Também acompanha o relator, presidente. Está no mute, presidente. Doutor Sérgio. Esse é mais um caso de que tem um PR e tem as decontos, né? Eu andei pensando sobre essa situação. Eu acho que o que eu precisaria saber é se existe crédito do PER que ainda não for, que não está sendo utilizado nas decomps, né? Deixa eu dar uma olhada. Naquele que eu relatei, eu me lembro que tinha assim, relevante, que eu até falei, mas aí o doutor Lucas certamente vai esclarecer isso. Um minuto. Estou procurando aqui, só um minuto. A gente fala conjuntamente aqui do PER e da decomp. Tem o PER, que é esse primeiro 1203. Estou tentando localizar ele. De justiça em compensação. Eu acho que ainda tem pendente, sim. Estou confirmando. Tem que somar o valor do crédito utilizado nos dois decomps e ver se é menor do que o do PER, né? Então está sem som. A gente não consegue fazer muito essa análise porque ninguém sabe se não tem outro, entendeu? Mas se tiver outra, é porque aí essas aí vão dar menos do que o PER, né? É verdade. Mas aí o problema é que eles podem dizer, não, mas na verdade tem uns outros que consumiriam que vocês não estariam sabendo. Mas não, eu entendo. A gente se atende aos elementos dos autos e já daria para saber, pelo menos, se existiria um saldo remanescente, ainda que tenha sido utilizado. Eu falei só porque, assim, ainda pode ter sido utilizado e a gente sem nem saber mais. Atendendo aos elementos dos autos, se teria. Tem que talvez ver, doutor Lucas, qual é a última decomp que ele passou depois do PER, que normalmente, as decomps estão aí nos autos, eu vou abrir o processo. Então, está até identificado aqui já. Normalmente aparece... No começo do relatório tem. Aparece na folha da decomp, ele diz o quanto ele está utilizando de saldo e o quanto tinha remanescente até ali. Aí era pegar a última decomp, eu acho que eu já abri umas decomps e tem isso. E assim, originário, né, ele cita o originário e ele diz o quanto teria de remanescente e o quanto utilizou ali. Então, se sobrou ainda, é o que o doutor Sérgio queria saber. Eu acho. Na última decomp, que consta aqui, total do crédito original, essa decomp, 163 mil. O débito compensado seria 190. Então, aparentemente, esgotou. Exato. Aparentemente, esgotou. Isso é a folha 531 dos autos, tá? Se alguém quiser. E isso é bem posterior ao PER. O PER inicia o processo, né? E depois ele vai passando decomps, é isso, né? Isso. Bom, se esgotou, teria que dar provimento. Eu vou abrir o processo, só para tentar olhar também, para ajudar aí. Entendi. Ele não está aqui. Eu novamente, quando o meu processo trava, eu só consigo acessar novamente quando reinicializo o computador.
Vou esperar o próximo. Quando ele fica parado muito tempo, aí ele dá aquela mensagem, você tem que fechar e abrir de novo. Quando eu fecho para abrir de novo, ele não vai. E aí tem que esperar, tem que reinicializar. Então Mas aí o que acontece comigo isso é na VPN, sabia? Tem vezes que eu estou com a VPN ligada e cai minha VPN. Aí eu tento abrir o site do Carf via Explorer, não entra na intranet. E só volta a entrar na intranet, mesmo com a VPN conectada. Só volta a entrar na intranet com a VPN conectada se eu reinicializar o micro. Isso acontece várias vezes comigo. No próximo intervalo da agenda eu vou reinicializar aqui. Eu também agora que ele tá rodando aqui o computador. Mas está bem lento o processo mesmo. Tá. Cada etapa aqui ele fica. Porque ele está tendo sessão simultânea, né? Com a Câmara Superior e a gente. Hoje está todo mundo em sessão. Achei aqui. E restrição do valor integral, né? 267. E aí ele vai. As decompos vêm vindo na sequência. É isso mesmo, exatamente isso. Essa informação mesmo. Aí ele utiliza aqui no primeiro, crédito saldo negativo CSL 2007, vem vindo os pagamentos, 1 a 1. 70. Crédito ainda pendente aqui 94, débito de 94. Seguido. Folha 523. Aham. Bom, tem o inicial, que é esse 39861, né? Esse ele pediu 267. Exato. Aí depois ele passou aqui, um 00610, é isso, né? 00610. Mas ele já está falando em 83 mil. Deixa eu só entender o que aconteceu aqui. Bom, vamos lá. 267, saldo negativo de 2008. Ele disse que teria. Aí ele disse que tem uns pagamentos por estimativa aqui, compondo 267, é isso. O primeiro é um PER. Isso. Um PER puro, de 267. Aí eu tenho uma decomp que ele fala em 83. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho, para baixar, né? É aqui, ó, esse aqui, ó, doutor Lucas. Ele disse, na verdade, aí ele já cita um saldo de 172 aqui, que talvez... Ele disse, está dizendo que tem um saldo de 172 numa decomp aqui. Essa decomp 04636. Aí ele utiliza 163 mil. Ainda diz que tem 9 mil reais na última decomp. E antes ele utilizou, provavelmente, o que baixou. Está aqui, isso. Saldo de crédito 9 mil. Esse é o 267, deixa eu fechar esse. 9 mil. Aí, doutor Sérgio, tem um momento aqui que ele diz o seguinte, olha, 83 mil
ele usou, tem uma decompra de 83 mil, saldo crédito original, 0. E tem uma outra em que ele utiliza 172 e diz que sobra 9 mil. Isso eu não estou entendendo muito bem, isso aqui, se uma retificadora da outra. Eu não daria, né? Teoricamente, como é que só sobrou 9 mil, depois ele usou, diz que tem 0. E todos falam isso. Que eu acho que um é CSLL aqui. Mas é que a discussão é CSLL. Deixa eu só ver aqui. Ó, só para a gente fazendo agora ordenadamente. Páginas 11 a 14. É o primeiro pedido que aparece aqui nos autos. É um pedido de restituição pura. O início dele é 39.861. Ele pede 267 mil. Esse é o primeiro. Saldo negativo de real anual. Falou saldo negativo. Aqui está meio cortado isso aqui. Saldo negativo de CSLL 2008, 267 mil. Esse é o primeiro do processo. Isso. Agora vamos lá. O segundo que tem aqui nos autos. É esse aqui. 129? É de 100 e alguma coisa. Está abrindo aqui. É o 00610. Ele diz o seguinte, que teria 83 mil somente de saldo negativo, e que utilizou 94 mil de saldo negativo, e que, na verdade, sobrou 0. Aí tem esse pedido aqui. Essa decompra é de 31/3/2010. Agora vamos ver a outra. 29/10 é posterior. Aí ele já diz que tem 201 mil de crédito atualizado e que sobrou 9 mil. Então, teoricamente, teria ainda um saldo de 9 mil. Agora, o que a gente não consegue saber, doutor Sérgio, se esses 9 mil reais foram utilizados posteriormente ou não. Na dúvida, acho que eu vou acompanhar o relator, então. Tá bom. Porque, na verdade, é o que eu falei. Pela última decompra protocolizada aqui, ele mudou até o valor do saldo negativo, né, doutor Lucas? Ele tinha um valor, mas é que às vezes eles só colocam o que está utilizando. Tem esses problemas na perspectiva da decompra. De 267 para 172, né? Exatamente. Não, de 0 para 172. Porque, olha só, ele disse que tinha 83 e usou... Ele disse que tinha 83, o valor do saldo negativo, mas ele só botou o que utilizou ali, eu acho. Talvez se somar 172 com 83 não dá o 267, né? Mas se você... Isso aqui é o problema. Talvez ele tenha uns 12 em algum outro lugar, mas ele está dizendo na última decompra, que acho que interessa para a gente, que sobrou um saldo negativo ainda de 9 mil reais. E aí daí para frente a gente não tem como saber, porque ele acaba aqui o litígio, entendeu? Mas tá bom, então o doutor Sérgio já comprou o relatório. Doutora Bianca, que ainda não votou, eu acho. Também acompanho o relator, presidente. Tá bom, eu também então vou acompanhar o relator. Então, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência, nós temos o voto do relator. Esse resultado se aplica aos 58 e aos 59. Doutor Lucas, ainda na sua relatoria, item 60 agora, indústria e comércio quimetal. Interessado em Fazenda Nacional. Também é Perdecomp o tema ainda. Obrigado, presidente. Trato o presente processo de Perdecomp que visa utilizar crédito no valor de 110 mil, referente a saldo negativo de RPJ no calendário 2001 com débitos próprios. Visando confirmar os valores informados pelo contribuinte, tendo em vista a divergência entre o valor apresentado na DECOMP e os informados em DIF, a autoridade fiscal intimou para a apresentação de comprovantes de retenção na fonte relativa ao imposto de renda retido na fonte do ano calendário 2001. Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou parte dos comprovantes solicitados e, em substituição ao restante, enviou notas fiscais com o imposto de renda retido na fonte destacada e a cópia do livro diário, onde consta o lançamento contábil da retenção. Considerando que a documentação apresentada pelo contribuinte não atendia aos dispostos do artigo 943 do RI, a autoridade fiscal intimou novamente para que apresentasse o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora em nome do contribuinte. A análise foi, então, convertida de automática para manual,
a fim de confirmar o direito creditório pleiteado. Na ocasião em que o contribuinte foi intimado novamente para apresentar a escrituração das despesas operacionais informadas na DIPJ 2002 e os comprovantes que a embasam. Em resposta, o contribuinte alega que por se tratar de apuração de fatos geradores ocorridos há mais de 5 anos, teria incinerado os documentos comprobatórios referentes à escrituração que lhe garantiriam o direito creditório. Entende o contribuinte que, por ter passado mais de 5 anos, estaria prescrito o direito da Fazenda Pública em revisitar as alegações dos fatos geradores, não podendo mais exigir a apresentação da documentação comprobatória. A DRF não homologou a compensação pretendida por não reconhecer o direito creditório. Isso foi tudo antes do despacho decisório, tá? Não homologou a compensação pretendida por não reconhecer o direito creditório no valor de 110 mil, de folhas tais, tendo o contribuinte apresentado uma manifestação de conformidade que, da mesma forma, não logrou êxito em decisão assim emendada. Peço licença para não ler. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário em que alega que o auditor fiscal teria ajustado o resultado fiscal, incluindo despesas administrativas, entretanto, referido ajuste não poderia ocorrer em razão de que o início da fiscalização teria ocorrido em janeiro de 2010 e a entrega da DIPJ 2001 foi em junho de 2002, ajuste realizado após o prazo de 5 anos, que retificou a DIPJ em 6 de 10 de 2006 para reduzir o valor a restituir para R$ 110.842, porém não modificou a base de cálculo do imposto. Compensou o valor constante na DIPJ 2001, saldo originado do IR-fonte de 151 mil, que após deduzido do imposto devido 40 mil, restou a quantia de 110. O auditor fiscal considerou como comprovado o montante de 117 e a retenção na fonte apurando a diferença de 34 mil. Apresentou o livro diário, em que comprova o registro contábil das retenções na fonte e que já havia incinerado seus documentos quando da intimação, tendo ficado impossibilitado de realizar o atendimento. Por fim, requer a homologação do PERDECOMP até o limite de 117 mil. A reforma da decisão recorrida no sentido de desconsiderar o ajuste realizado pela autoridade fiscal, porque o prazo para ajuste já teria ultrapassado. A reforma da decisão recorrida no sentido de desconsiderar o ajuste realizado pela autoridade fiscal, pelo fato de não ter ajustado a base de cálculo da contribuição social e o prazo para ajuste já teria ultrapassado. Homologação tácita dos PERDECOMPs, tendo em vista ter transcorrido o prazo de 5 anos para análise. É o relatório. Alguma dúvida, pessoal? Esclarecimentos? Na verdade, eu fiquei um pouco aqui confusa. O litígio aqui, na verdade, a DRF intimou, ela queria o comprovante de rendimento. Isso. Aí não encontrou. Isso. E aí ele trouxe o livro diário, nota fiscal, ele disse que não era suficiente. Ainda na DRF, ele reviu e chegou a reconhecer um valor de 110 mil. Reconheceu uma parte. Ficou pendente uma documentação que o contribuinte disse que já teria incinerado, porque a fiscalização está pedindo e já tem mais de 5 anos do período de apuração. Então, ele não precisaria mais ter essa documentação. Certo. O que está pendente seria isso. Mas o que eu estou entendendo é que talvez esse valor que ele está requerendo, eu estava vendo ali, 117 mil, já foi reconhecido 110. Essa diferença seria 7 mil, é isso, mais ou menos, ou não? Ou eu estou... Porque ele diz que é a homologação da DECOMP até o limite de 117 mil no pedido. Mas, pelo que eu entendi, já foi reconhecido pela unidade. A DRF não homologou. A compensação vai ser direito no valor de 110. Pelo que eu entendi, que tinha um saldo negativo em DIPJ que era originado de uma fonte 151, deduzido o imposto devido de 40. Aí tinha 110. Ele disse que compensou esse 110. Mas aí o auditor fiscal chegou lá e disse, olha, sua fonte não é 151, é 117. Então, na verdade, ficou com 34 mil de diferença, efetivamente. Acho que é isso, não é? O centro do processo. E aí ele está pedindo para que, na verdade, acho que esses 34 mil, que, na verdade, daria um valor a compensar um pouco maior, que foi glosado, efetivamente. Agora, a questão é a seguinte, ele compensou, a glosa, doutor Lucas, foi limitada a esses 34 mil, é isso, né? No meu voto está bem sucinto. Diz o valor de distrito de 110, porém não modificou a base de cálculo. Deixa eu ver novamente aqui, pessoal, peço desculpa.
o que eu acho é o seguinte, que, na verdade, se negou a compensação por força desses 34 mil de fonte que não foi confirmado, entendeu, doutor Giovanni? E ele está pedindo os 34 mil. Ele próprio admite que compensou os 110 como se fosse uma fonte retida de 150 mil. Tá, entendi. Então é isso que eu estava dizendo, é só a diferença, né, que ele está pedindo. Ele fala que o pedido original dele era 110. Tá. Isso. O 110 que se originou de 151 de fonte. Dentro do limite admitido pela fiscalização de 117. É isso aí. Entendi. Pode prosseguir, se quiser, por mim. Tá esclarecido. Mais algum esclarecimento? Firmei agora aqui no recurso, tá? O doutor Lucas ele não trouxe nenhum tipo de insurgente, talvez para os outros conselheiros seja relevante, em sede de recurso. A argumentação dele é só que não poderia ter sido glosado, é isso? Exato. Porque o período já estava decarido. É onde ele se segura, as alegações dele são essas. Tá bom. Ele não traz nenhum elemento fático relativo aos 34 mil, não. Né? Tá bom. Eu também já estou pronto para votar. Então... Eu posso ir ao voto? Pode sim, doutor. Pode passar o voto, e na verdade todos já estão todos prontos, né? Porque a gente já, depois que são votar, eu já colho os votos diretamente, mas pode prosseguir no voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para admissibilidade. Inicialmente, se faz importante esclarecer que, em questões relacionadas a pedido de restituição e compensação de tributos, o ônus probatório recai sobre o contribuinte, que pleiteia o uso de crédito que alega possuir com a Fazenda Pública. No presente caso, o recorrente foi intimado a apresentar, dentro do prazo de 5 anos, da apresentação da ADECOMP, documento que garantisse a liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado. Acontece que a intimação não foi atendida de forma suficiente a garantir a existência do crédito, tendo em vista que o recorrente menciona que teria incinerado seus documentos e ficou impossibilitado de realizar o atendimento. Ora, ao contrário do que intenta afirmar em sua peça recursal, não houve qualquer ato praticado pelo fisco no sentido de realizar lançamento de tributo após o transcurso do prazo de 5 anos que lhe é concedido. Mas sim, dentro do prazo de conferência da ADECOMP, intimou o contribuinte a confirmar as retenções na fonte, o qual não logrou êxito. Por tal razão, me filiou à decisão recorrida, que de forma acertada pontuou. Para aferir a liquidez e certeza do crédito pleiteado, a DRF intimou o interessado a apresentar comprovantes de IR-fonte, reestruturação contábil. O ato praticado pela DRF foi de não homologação do PERDECOMP, por inexistência do crédito, e não de constituição de ofício de crédito tributário. No contexto do procedimento de homologação das declarações de compensação, a única limitação imposta à autuação fiscal é a que diz respeito ao prazo de 5 anos na data da protocolização ou apresentação das DECOMPs, depois do qual os débitos compensados devem ser extintos, independentemente da existência de crédito. Aqui o que me... Aparentemente, o contribuinte alega os 5 anos para verificar a existência do direito creditório. E aí, em que pese eu ter apresentado a DECOMP hoje, o período de apuração é de 3 anos para trás, por exemplo. Passados 5 anos do período de apuração, ele fala que a fiscalização não poderia exigir a documentação que comprova esse crédito. Mas o que eu trago aqui no voto é que, tendo em vista que ele fez um pedido de utilização desse crédito, ele teria a obrigação de manter essa documentação durante os 5 anos para a homologação tácita. Então, os 5 anos aqui que ele alega do período de apuração, eu entendo que não condiz, porque seria 5 anos da data da ADECOMP. E dentro do prazo da ADECOMP, a fiscalização pode sim, a autoridade fiscal pode sim exigir documentação para comprovar esse crédito. Então, em linhas gerais, é esse o voto que eu trago, acolhendo as razões de decidir, inclusive, da decisão recorrida. Então, conheço do recurso voluntário, mas nego o provimento. Tá bom. Doutora Giovana? Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas? Também acompanho o relator. Doutor Sérgio? Acompanho também. Doutor Bianca? Acompanho também. Eu também acompanho. Então, o resultado desse item 60, daqui metal, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Pessoal, agora a gente está... Eu ia dar um intervalo agora, mas é o seguinte, a gente só falta eu acho que agora, da pauta da manhã. Esse 67, né, doutora Bianca? Que acho que é de sua relatoria. É muito complicado esse 67? Sim. Eu acho que tem uma preliminar aqui que é meio complicadinha, deixa eu abrir aqui. Então, porque
porque o que vai acontecer? Eu vou ter que interromper o vídeo para a gente começar a gravar o de amanhã, se for antecipar alguma coisa. Se eu for dar um intervalo agora, entendeu? Não sei o que vocês acham. A gente faz o 67? Tá, então vamos. No caso, esse 67 é o de hoje ainda, de tarde, né? O último da tarde de hoje. Isso, só falta um, doutor Dornelas. Por isso que, teoricamente, eu ia dar um intervalo agora, mas achei melhor, já só falta um, a gente enfrentar e depois a gente parar. Tá bom. Podemos fazer, ele não é muito complicado, não. Abrir aqui rapidinho. Tá bom. Então vamos fazer o 67. Vou apregoar, então, item 67 da pauta. Recorrente Zanettini Barossi, relatora doutora Bianca. Então está em pauta o processo, doutora Bianca, para relatar as suas palavras agora. Obrigada, presidente. É um caso que eu estou encaminhando para diligência, que tem aqui, eu posso fazer a leitura do voto, mas, em resumo, ele tem aqui aqueles dois casos que a gente tem julgado, né? A gente já julgou vários nessa sessão. A questão da retenção na fonte, a questão do pagamento de estimativa e saldo negativo de períodos anteriores. O despacho decisório, ele concedeu 95% do que o contribuinte estava pleiteando. Estava pleiteando 2.500.000, ele pleiteou 2.400.000, ele já concedeu 2.400.000. Faltaram duas parcelas, uma não foi confirmada de retenção na fonte, e outra foi parte estimativa compensada com saldo negativo de período anterior. Em recurso voluntário, então, o contribuinte, ele traz aqui toda uma documentação contábil, inclusive alguns rendimentos financeiros, até para comprovar aquela questão do oferecimento à tributação. Isso foi questionado pela DRJ, ele já traz aqui uma documentação para comprovação desse ponto também. Então, eu estou encaminhando para a diligência, para esperar a decisão irreformável do CARF no processo que fala da estimativa, acho que a gente já estava concordando em relação a isso, e aceitando a prova documental que está sendo trazida agora em relação ao oferecimento da tributação e essa outra parcela de retenção na fonte. Então, são basicamente esses dois pontos. Se quiser, eu faço a leitura do voto todo, mas como a gente já julgou tantos sobre esses pontos, a gente poderia votar direto. Presidente está mudo. Presidente está mudo. É só o doutor Sérgio, que na verdade ele está com alguma divergência em relação a essa conversão em diligência, porque ele... Da estimativa, né? A diligência também... Vai baixar para a fonte, a questão da estimativa, ele poderia, né, se manifestar no retorno, não teria... Se fosse só estimativa... Exatamente. É o que eu penso também, na realidade. Eu até quanto à fonte, assim, nem estou dizendo que eu fico confortável de converter em diligência, porque eu sei que se voltar aqui eu posso, por algum motivo, se eu achasse que esse documento fosse ruim, e não concordo com a doutora Bianca, eu posso depois dizer, olha, quanto à fonte, efetivamente eu concordo, não concordo, ou acho que tem que se pensar de outra forma e tal. Então, na verdade, eu também penso assim, igual como a doutora Giovana falou, como vai voltar efetivamente o processo aqui, eu, a princípio, eu sempre tenho o posicionamento de, uma vez que essa diligência para mim está justificada, efetivamente como está, de voltar e estar confortável de votar novamente. Então, vamos votar então, pessoal? A doutora Bianca já expressou o voto dela, né, durante o relatório de conversão em diligência. A doutora Giovana, então. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Acompanho também. Doutor Sérgio. Acompanho. E doutor Lucas. Acompanho. Eu também, como já antecipei, também acompanho. Então, o resultado do item 67, que é o último da pauta agora da tarde, recorrente Zanettini, Barossi, converteu o julgamento em diligência no centro de voto da relatora por unanimidade de votos. Esse é o resultado.
Então, pessoal, a gente interrompe, faz um intervalinho, depois a gente tenta voltar para antecipar alguma coisa de amanhã, a menos daquele que tem uma sustentação oral pedida, que vai ter que ficar realmente para amanhã, na parte da manhã, tá? Mas aí, quando a gente voltar, aí a gente vê como a gente dá o andamento correto, assim. Val, por favor, você podia interromper a gravação, por favor?